Sejam bem-vindos, meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas, espiritualistas, que vocês possam continuar exercendo sua religiosidade na sua religião escolhida, na sua doutrina. Enfim, agradeço àqueles que me incentivam a continuar nessas temáticas e hoje eu trago, sim, uma temática não a nível de provocação, mas uma temática mais a nível de reflexão dentro das nossas percepções, pelo que vocês conhecem do nosso histórico junto à espiritualidade. Quem não conhece, vai lá no vídeo de apresentação, aproveita, se inscreve no canal, aproveita, compartilha com pessoas que vocês acham que possam se interessar. Enfim, nós trazemos da nossa percepção pessoal que evangélicos estudam mais, depois vêm os espíritas e depois os católicos. Não estou dizendo que não exista espíritas, eu conheço vários muito estudiosos, bem como católicos também muito estudiosos, os próprios padres, já debati com alguns, são muito estudiosos. Eu falo pela regra da maioria. Então, na sua maioria, nós temos evangélicos, espíritas e católicos. Os espíritas podem até dizer, mas existe pesquisa que constata que os espíritas leem mais. Tem pesquisa no Brasil que diz que, em média, o brasileiro lê um livro por ano, os espíritas leem um livro por mês. Mas eu digo que ler é uma coisa, estudar é outra coisa totalmente diferente. E os irmãos evangélicos, até pela própria dinâmica de como eles lidam com a religiosidade, onde eles têm a cultura de levar a própria Bíblia para o culto, né? Onde eles estudam lá, mediado pelo entendimento do pastor, dentro do que ele se propõe. Quando se abre cursos, nós temos notícias de estudos lá para os evangélicos. Esses estudos são muito frequentados em relação que a gente poderia fazer um comparativo com outras denominações, bem como a aplicação que eles conseguem dar aquilo da forma que eles estudam na vida do cotidiano, mostra que eles têm um entendimento melhor por estudarem mais. Eu estava conversando com um pastor amigo há uma semana e ele dizia, Pedro, essa situação se aplica, né, pelo ensino de Daniel, que citava lá a passagem de Daniel, onde o homem não pode fugir dos seus princípios, dos princípios que Deus coloca lá internamente para ele seguir. E a situação se encaixava realmente como uma luva. Por isso que eu cheguei a essa conclusão. Claro que eu respeito as opiniões diferentes. No aspecto da fé, também eu colocaria na escala os evangélicos em primeiro lugar, depois os católicos e, em terceiro momento, os espíritas, né? E aí eu trago aqui para vocês a própria definição que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode ter satisfação, ou seja, pode ocorrer. E em tudo que os evangélicos se predispõem a fazer, eles colocam uma fé naquilo e essa fé vai abrindo e pavimentando os caminhos, né? Eu lembro de uma amiga que me dizia há pouco que o filho foi acometido de uma doença e foi visitada por evangélicos no hospital. E ela, espírita, disse, poxa, foi a maior lição de fé que eu tive. Inclusive, eles passaram a visitar diariamente e me alimentava a fé, dizendo que ele ia se curar, ficar bom. E realmente a criança ficou muito bem. Enfim, a gente tem no segundo patamar os católicos, né, em termos de fé. Quando eles depositam naqueles santos que a gente deve respeitar, quando eles têm um processo de fé através de uma promessa, quando eles acreditam em Jesus, em Deus, e vai
naquele processo ali deles, eles demonstram uma fé prática que muitas vezes vai estar abrindo os seus caminhos e as possibilidades de realização. Então, os católicos eu colocaria, né? Os espíritas, para mim, vêm no terceiro plano, porque mesmo com o entendimento de que muitos dizem assim, a fé tem que ser raciocinada. Sim, eles passam a entender isso, mas praticada, né? A gente vê até o exemplo da irmã espírita, né? Que diz que aprendeu mais o processo de fé com os evangélicos. A prática da fé é algo muito importante. Então, os espíritas chegam a atribuir, mas determinadas pessoas colocam a fé para a vida pessoal. E lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai falar o homem de gênio que investe num grande empreendimento e tem fé vai lhe propiciar uma força que vai conspirar para que isso possa se realizar. Exatamente, para você, espírita que está surpreendido, a fé lá no Evangelho sendo exemplificada na vida pessoal em um grande empreendimento da pessoa. Imagina só, claro que a fé sendo aplicada na sua certeza de futuro, né, na prática e exercício do bem, para que possa lhe trazer no futuro, para alguns na vida eterna, mas na passagem a um plano espiritual, um melhor caminhar, essa fé também é válida, vai estar dentro do processo. Então, era isso que eu tinha para trazer para todos. Respeito toda opinião contrária, faz parte do processo de crescimento e desejo a meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, meus irmãos espíritas e espiritualistas, que possam estudar mais e que possam colocar na prática uma fé que possa abrir caminhos e portas para um crescimento pessoal e uma vida melhor para todos. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.